Pois é, hoje eu acordei com um demônio me cutucando e mandei uma mensagem para um professor da Universidade Federal do Sul da Bahia. Nos seguintes termos: bom dia, Big, Richard, né? Richard Santos. Tire-me uma dúvida, Big. Qual foi mesmo a frase que eu disse naquela mesa da primeira jornada do Novembro Negro, que foi realizada em novembro passado, novembro de 2019? Qual foi a frase que eu disse na mesa que levou aquele seu colega, professor também, a mobilizar-se contra você e a outra professora que organizaram a jornada? Estou em dúvida se disse que todo branco é um babaca, um safado ou um canalha. Aí passaram alguns minutos, o professor Richard Santos respondeu: canalha. Você disse que todo branco é canalha. É realmente o que eu penso. Veja, eu não estou falando do branco individualmente, não. Eu tenho vários amigos brancos, aliás, bons amigos, principalmente fora do Brasil. Amigas também, sempre fui muito tratado bem por algumas pessoas que moram no meu coração. Não são negras, são brancas. Eu falo branco como o modo de ser. Ou seja, o branco como cultura, principalmente numa sociedade como a sociedade brasileira. Eu estava nessa mesa redonda, casa cheia lá, o auditório cheio, e era um tema que falava de indígena, falava de psicologia, tinha alguns professores lá falando sobre isso, né? E é interessante que em determinado momento um dos membros da mesa estava se colocando exatamente dessa forma, de que há um problema psíquico, psicológico entre negros. Outro dizia que a questão indígena era uma questão no Brasil de maior gravidade, etc. E quando eu fiz a minha réplica ou tréplica, fiz essa colocação, né, de que, primeiro, vamos considerar o problema indígena um problema muito sério, muito grave num país como o Brasil. Então você vê, mas esse problema mobiliza corações e mentes. Agora mesmo, durante a pandemia, coronavírus, nós vemos aí uma grande campanha internacional liderada pelo fotógrafo Sebastião Salgado, né, mobilizando grandes estrelas internacionais. Então a questão indígena sempre contou com a simpatia, com a solidariedade, apesar de ser uma questão gravíssima, sempre contou com a simpatia de almas, né, boas almas, né, bons brancos, etc. Inclusive o movimento negro, eu ressaltava, durante toda a sua trajetória, o movimento negro organizado sempre foi solidário. Né? Mas se você for ler os livros de história, né, que mostram inclusive a relação no Brasil durante o período colonial, durante o período escravista, entre negros e brancos, ou negros e indígenas, claro que negros e brancos, nem sempre foram relações pacíficas. Né? Os índios sempre tiveram apoio, seja lá de ordens religiosas, padres, jesuítas, da sua forma, né, mas tentaram protegê-los. E os negros não. Então não se compara a questão indígena. Não estou querendo aqui disputar a primazia do sofrimento, mas eu só estou querendo restabelecer uma verdade histórica. Não é a mesma coisa. Assim como não é a mesma coisa tratar, eu dizia, né, as questões homossexuais, etc., como se fosse a mesma coisa da questão do racismo estrutural brasileiro. E eu disse que no fundo, todo branco é um canalha. Digo isso por experiência própria. Convivo com brancos o tempo todo porque estudei, né, e ocupando alguns espaços de conhecimento, não somente no jornalismo, mas também na academia. É ali que o enfrentamento com o branco é um enfrentamento severo, grave. Primeiro porque todos são de boa índole, todos são republicanos, todos são democratas, não é verdade? Então nesse convívio, nesses espaços de relativo poder, de micropoder, né, você convive com boas almas, né, todos muito bem, só que eles não estão dispostos a ceder espaço. E quando encontram um negro que se posiciona de maneira crítica em relação a esse estado de coisas, aí o bicho pega. Então eu dizia isso e estou alertando, inclusive neste momento de pandemia,
fala-se que as maiores vítimas virão ou são desse extrato social, ou seja, serão os negros, que no Brasil são confundidos com os miseráveis, são confundidos com os loucos, com os sem teto, né, com os párias sociais, serão os mais atingidos pela pandemia. Talvez seja por isso que esse energúmeno que está na presidência da República, é o Jair Bolsonaro, que é descendente de italiano, portanto se considera branco, né? Apesar de que, mas ele não se importe com quem vai morrer, né? Aliás, ele diz, tem que morrer mesmo. Ele é o coveiro da sociedade brasileira. Mas é uma constatação, quer dizer, a classe média ela é majoritariamente não negra, né? Ela que pode fazer essa quarentena, se isolar, ficar nos seus apartamentos, né? Receber delivery, etc, etc. Então essa frase que eu mencionei lá, todo branco é um canalha, tem me guiado. Quer dizer, toda a relação que o negro deva ter com um branco, mesmo que seja um taxista, viu? Mesmo que seja um motorista de aplicativo, mesmo que seja o serviçal num restaurante, deve ser de desconfiança. Porque no momento exato a facada virá nas costas do negro. Eu digo isso para também criticar aqueles setores do movimento que se deixam seduzir, né, que são cooptados, né, por essa estrutura branca de poder e acha que por razões ideológicas, seja de esquerda, seja de direita, caso do insuficiente hoje presidente da Fundação Palmares, né, deixa-se seduzir, né, por essas migalhas, por alguns espaços restritos que os brancos permitem eles ocuparem, né, e começa a fazer exatamente o jogo da branquitude, achando que não está lutando pela causa da superação do racismo no Brasil. E com essa frase, no dia seguinte houve uma grande mobilização na Universidade Federal do Sul da Bahia de repúdio a esta frase, circulou lá em grupos de WhatsApp entre os professores, né, a tentativa, porque no dia seguinte eu voltaria a falar na mesa, então houve a tentativa de organizar um grande ato público, né, para impedir a minha fala. Não é a primeira vez que isso acontece no decorrer da minha carreira. Tentaram mobilizar a comunidade indígena, né? Antes de eu me dirigir no dia seguinte, na noite seguinte à mesa, fui alertado, olha, haverá uma grande, ainda mais numa região como Porto Seguro, né? A UFSB, esse campus fica em Porto Seguro, que é o lugar onde tem comunidades indígenas que estariam sendo mobilizadas para impedir e fazer um ato de desagravo ou de repúdio à minha presença naquela jornada, além de essa mobilização tentar, digamos assim, minar o excelente trabalho feito por esse casal de professores de alto nível, né, que saiu lá de Brasília. No caso de Maria do Carmo, saiu de Washington DC, ela foi assessora da ONU da cooperação internacional lá em Washington DC, e estão agora prestando serviço na Universidade Federal do Sul da Bahia. Tentaram fazer uma grande mobilização para questionar por que eles haviam me convidado. Ora, se me convidaram, o que é que eles podem fazer? Eles vão censurar a minha fala? Mas isso acontece muito, né, nesses ambientes. É isso aí, vamos prosseguir o debate, assine esse canal e coloque isso na mente. Eu não falo a você branco, meus colegas brancos, somente fora do Brasil, que me apoiam e que discutem comigo de maneira aberta. Coloca isso na mente. Todo branco, no fundo, é um canalha. Principalmente esses que se dizem republicanos e democratas. Um abraço.